A nossa reunião aqui ainda está numa fase embrionária, estamos começando aí. Mas nós vamos, com certeza, sob a orientação de Deus, fazer com que a reunião dos jovens tenha um efeito, tipo efeito dominó. Ela vai passar um para outro e, como o próprio mestre disse, se os jovens mudarem, o mundo transforma. Nós vamos chegar a esse ponto. Se os jovens mudarem, o mundo transforma. O senhor Yamashiro-san veio aqui e eu lembro dele, mas é muito tempo, né? Mas muito tempo, mas fica na alma, no subconsciente, né? A lembrança das pessoas. Então, as pessoas que estão sempre juntos no mundo espiritual, encontra a qualquer momento. Agora ele disse: nossa, você não disse que ficou velho, mas se ver você na rua não ia te reconhecer. Agora, quem está sempre comigo não sente que os olhos ficou tão velho. Então, um dos segredos de não ficar mais velho é tentar viver sempre junto, perto, aí não envelhece. E como eu vou ficar sempre perto do Sr. José, Yamashiro-san, então acho que nós não vamos envelhecer mais. Agora, se você encontrar com alguém daí a algum tempo, né, uns 20 ou 30 anos depois, com certeza percebe: nossa, como você envelheceu, né? Então, o segredo é encontrar sempre, né? Isso é importante. Várias vezes. Se puder, todo dia, né? Aí não envelhece. Alguém aqui hoje fez a Amatsu Norito, né? Quem que fez? Vanessa. Então, essa Amatsu Norito eu trouxe aqui. Está escrito em letras romanas, né? Romaji, né? Amatsu Norito, Taka Maharani Kami Tsumarimasu. Eu vou ceder aos senhores, quem quiser levar, pode levar. Só que aqui na parte final tá Kashikomi mo, não é mo, o pode riscar esse M. O Maosu, né? Ele é oficiante, é preletor, ele foi oficiante. Ó, tá preparado. Bom prevenido vale dois, né? Então aqui tem uma letra maior em japonês, depois ele escreveu em hiragana, né? Hiragana. Isso aqui eu vou pedir ao Dr. Yamashiro-san para traduzir. Passar para o português, né? Depois, né? Ele consegue, devagarzinho. É difícil de alguém traduzir, né? Mas o significado dela, né? A vida dela, para quem entende, dá para passar ao outro. Então aqui, procurem ler aqui na página, deixa eu ver onde está, essa Amatsu, na parte mais final. Esse livro aqui eu sinto que há uma ligação comigo, porque quando eu estive como bolsista, assisti uma palestra do mestre, e essa palestra está neste livro aqui, década de 60 e pouco, 64, página 135. Taka Amahara ni Kami Tsumari Masu. Taka Amahara ni Kami Tsumari Masu. Esse Taka é Amahara, é o mundo do Disso, mundo de Deus. Taka Amahara ni Kami Tsumari Masu. Quer dizer, nesse mundo do Disso, os deuses se reúnem. E começa em toda igreja, Jinja. Jinja é templo, que nós damos o nome Jinja, que é igreja do Shintoísmo, né?
E todos que frequentaram Jinja sabem que essa oração é natural. Amatsu no Rito. Fazem Amatsu no Rito. Não divulgam, acham que é coisa do Japão, acham que tem que brasileirar, né? Talvez alguns até deram sugestão para, em vez de fazer Amatsu no Rito, fazer Pai Nosso ou Ave Maria. Aí foge totalmente do princípio. Então, naturalmente que nós não concordamos com isso. Então, a importância do Taka Amahara ni Kami Tsumari Maso, o significado dela, é importante conhecer. Chega. Principalmente para quem deseja entrar em contato com o Japão, ou o japonês, ou o Nippon, o verdadeiro Japão, que o Dr. Taniguchi fala. Sem o shintoísmo é impossível conhecer o povo japonês, o clássico japonês. Não conhece. Sem conhecimento da mitologia shintoísta, dificilmente alguém poderá dizer que conhece o japonês. Um grande líder esteve no Japão e teve um encontro com o imperador. E perguntaram: quem é o imperador? Você sabe quem é? Quem? A resposta desse grande líder ocidental: olha, ele é simplesmente imperador. É o imperador. Essa é a resposta. Não é imperador se ele é imperador romano, se é imperador da monarquia da Inglaterra. Não é isso. Imperador do Japão simplesmente é Tenno. Nippon Koku Tenno. É imperador. Simplesmente isso. Que durou 2000 e tantos anos. Nenhum império no mundo tem a ligação sanguínea, né, de gerações de linhagem direta como o imperador do Japão. Não tem. A única no mundo. E outra coisa que o professor Maebara, que esteve aqui fazendo a palestra, a colocação dele, de que o imperador japonês mudou a história do mundo. Mudou a história do mundo. Em que ponto? Quando o perdedor de uma nação, o imperador que perdeu a guerra, conseguir sobreviver. A Rússia tinha o Império Russo, os czares, mas quando perdeu ou foi derrotado na Revolução, todos foram mortos, mataram todos. A história foi mudada pelo Império Japonês, a história da humanidade. Que o imperador que perde a guerra, manter vivo, dar continuidade, e ainda o símbolo de uma nação respeitada, adorada, né? É única. Então eu gostaria de dizer a vocês, jovens, que o Império Japonês não é Império Romano de conquistas, de domínio, de escravizar. Agora vocês vão ter que abaixar a cabeça ao povo japonês. Não existe isso. Então, isto, o imperador japonês é considerado religião ou fé imperador. É uma Tenno Shinko. É fé, trata-se de religião imperador, na verdade. Não é simplesmente imperador político. Não é só isso. A política, na palavra da Seichune, significa festividade. O que é festividade? É uma comemoração. O povo dar graças ao divino, voltar para o céu e fazer uma festa. É terra e céu se ligando. Isto que é o Matsuri, festa. Festa para o japonês não é carnaval.
tirar a roupa e ficar mostrando o lado erótico. Não é isso. Festa não é exploração de prazeres carnais. A festividade, o Matsuri, no Japão clássico, significa encontro do povo com o divino, encontro de céu e terra. Isso que é festividade. E daí, com esse espírito que é realizada a Matsu Norito, a oração. Então, depois os senhores poderão pegar aqui, né? Leve uma folha de casa. A compreensão da tradução ou a interpretação do Amatsu Norito, orientado pelo Dr. Taniguchi, com certeza ela vai enriquecer o espírito. Certeza. Então, reverenciar ou admiração ao país clássico japonês significa paz para a humanidade. Esta é a minha crença, a minha posição, a convicção. Ah, mas e o Brasil? Antes de reverenciar o Brasil, acredito que é importante a reverência ao Japão, que o Dr. Taniguchi explica. É mais importante você manifestar o Dissou do Japão do que o Dissou do Brasil. Neste momento, eu peço a vocês, jovens, que levem a sério essa questão do Tenno, do imperador. Não se compara imperador japonês com o presidente de outras nações. Não é isso. Das organizações das Nações Unidas, ou a sigla ONU, né? Então nós estamos num momento crítico, num momento importante, num momento de despertar. Poucos jovens assimilam essa questão do imperador japonês, poucos, mesmo gente da Seichunen. A maioria segue racionalismo, isto é, são racionais. É uma crença assim. Isto aqui o brasileiro não vai aceitar. É melhor transformar essa linguagem a linguagem deles. Isto é, vamos adaptar ao Brasil. Esse é o pensamento da maioria deles. Poucos líderes conseguem falar diretamente do imperador. Eles sempre dizem, não é bem assim, esse lugar de imperador é melhor falar presidente da república. Ele não consegue passar isso. Mas se entender essa questão da Takahara, né, que aparece várias vezes nos livros da Seichunoye, se entender a verdade, né, do Taka, que é algo superior, essa palavra Taka faz a pessoa em pensamento atingir Deus, vai para o terreno de Deus, Taka Amahara, não é no terreno humano. Por que tem valor a mitologia clássica japonesa? Porque é uma história antes do surgimento dos japoneses. Quer dizer, é uma história dos deuses, antes de japonês matéria. Mitologia japonesa é a captação da verdade do universo antes do surgimento de humanos. Mito quer dizer história dos deuses. Deus quer dizer antes do ser humano, né? Então não se trata, a Kojiki, é o livro que fala do shintoísmo, não quer dizer coisas do mundo carnal. Por isso começa com essa oração, Taka Amahara ni Kami Tsumarimasu, né? Quer dizer, significa que o universo está repleto de Deus. Taka Amahara ni Kami Tsumarimasu. O universo está repleto de Deus, né? Aqui não há necessidade de criar confusões, porque essa interpretação é idêntica à do cristianismo. O cristianismo também prega isso, Deus onipresente. Também diz, Deus criou através da palavra. No princípio era o verbo.
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quer dizer, a palavra é Deus. Por isso, na mitologia japonesa, chama o homem, o espírito, de Mikoto. Mikoto. Koto é koto do kotoba, da palavra, né? Mikoto. Espírito para o japonês é palavra, é verbo. Portanto, é a mesma coisa que o pensamento do cristianismo, né? Então, não há necessidade de budismo defender, né, que só o budismo é que salva e que o shintoísmo, o cristianismo está condenado. Não existe isso. Sob a visão da Seicho no Eiji, né, quem ataca o budismo, quem é que ataca o budismo? Não nós da Seicho no Eiji. Mas os budistas falam mal do shintoísmo e do cristianismo. A Seicho no Eiji não. Então também não há necessidade do cristão atacar o budismo ou o shintoísmo. Por que o cristão ataca o shintoísmo? Se o ensinamento é uma coisa só, provavelmente é por falta de informação, devido à falta de conhecimento, ou a ignorância é que leva a atacar, só isso. É a mesma coisa, né? Isso e o Sr. Yamashiro-san estivemos conversando isso agora. Seja do Alá, né? A questão das brigas que estão tendo lá na Terra da Areia, né, do petróleo, ali não há motivo para briga religiosa. Né? Se entenderem a Seichonoe, né? Este é o nosso pensamento. E Takamahara, mitologia japonesa, significa Japão. O budismo e o cristianismo, né, na Seichonoe tornaram um só. O budismo é um ensinamento de sabedoria e o cristianismo do amor. Isso é amor e sabedoria se encontraram. É como tempo e espaço se cruzaram, se encontraram. Aonde? Na Seichonoe. E onde é Seichonoe? Significa Japão. O japonês fez o casamento do cristianismo e do budismo através do shintoísmo. O cristianismo, né, que é muito idêntico ao shintoísmo, é divulgado no Japão através da Seichonoe corretamente, e também houve um encontro, fez encontro com o budismo. Portanto, budismo e cristianismo fizeram o seu casamento no solo japonês nippon, que é o shintoísmo. Através do shintoísmo, budismo e cristianismo se unem. Então a Seichonoe é uma espécie de Santo Antônio. Casou. O budismo e o cristianismo são as duas religiões que não se bicam. Mas a Seichonoe, através do shintoísmo, fez a união. Shinto é Japão, né? O japonês fez o casamento dessas duas grandes correntes. Shinto, né? E nós que estamos aqui, jovens, temos a grande missão pela frente. Vamos unir toda a humanidade sob a luz da grande misericórdia de Deus, Kanjong Bosatsu, e através do Deus Sumiyoshi. Isso é fundamental, gente. Então o seguinte, essa Takamahara, né? Essa Amatsu Norito é importante, né? Shinto, Kami no Michi, né? Shinto, né? Shinto, Kami, né? Isso é formada da palavra Kami, né? Kami, Kami, isso aqui é Deus. Depois a outra é Michi. Michi, né? Caminho. Isso aqui é caminho. Deus e caminho. Caminho. Caminho
O que é caminho? Caminho está em toda parte. Caminho é aquilo que liga eu e Deus, né? Aquilo que liga. Caminho está em toda parte. Deus é o caminho. Está em todo lugar. Deus está em toda parte. Dentro de mim, dentro de você. Isso é Deus. Está em todo lugar. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho e a verdade. Para você chegar a Deus, só tem que ser através de mim. Por quê? Para você chegar a um lugar, só pode ser através de um caminho. É nesse sentido. Não é que só vai a Deus através de Jesus só. Se é através de Jesus, quem nunca conheceu Jesus, ou quem nasceu antes de Jesus, jamais poderia chegar a Deus. Então, e quem nasceu antes de Jesus? Ao fim, se alguém nasceu antes de Jesus, como vai ser salvo? Impossível. Né? Então nunca vai ser salvo. E quem nunca conheceu Jesus não vai ser salvo. Então nós, da CDME, dizemos, falamos, acreditamos, Cristo está em toda parte, todo lugar, onipotente. O próprio verbo é Deus, é Cristo. Eu tenho aqui a foto do professor Hattori Niro. Esse aqui curou tanta gente, né? Foi autor do Cristo Eterno aqui. Foi ele que esculpiu. O Dr. Taniguchi falou várias vezes do Cristo Eterno. Dona Teruko Taniguchi, a esposa do mestre, viu. Aí várias pessoas viram simultaneamente, né? As pessoas viram, portanto não é superstição, crendices, questão de imaginação, fantasia. Viram concretamente. Então é concreto a existência. Várias pessoas viram. O professor Hattori então ouviu várias pessoas. E ele então perguntou a todos de que forma, como foi. Todos afirmaram, é assim, 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 né? Daí ele esculpiu a escultura e levou para apresentou ao mestre Masaru Taniguchi. A diretoria da organização da época, muitos não queriam, porque poderia ser visto como idolatria, né, a imagem. Mas o mestre disse, pode fazer, né? E sob a ordem dele é que saiu. Esse professor Hattori então curou muitas pessoas de doença. Qual o segredo da cura? A religião que não cura, não faz milagres, não cresce e não tem força de salvar. Se nem a doença consegue fazer a pessoa transcender, superar, então essa religião não tem muita força. Pode ser até filosofia, mas religião que manifesta para ajudar, salvar, a matar a fome da pessoa, né? Isso não consegue. Alguém está doente. Ah, mas isso não tem jeito. Isso é com médico. Nós aqui não mexemos com isso. Toma esse tipo de posições. Se alguém vai doente, fala, você tem que ir no médico. Mas também, quem deseja, no fundo da alma, seguir o mestre Masaru Taniguchi, também é essa grande possibilidade, né? São duas, ele deixou livre, deixou bem solto e livre. Aí é contrário, ele diz, não vai no ensinamento do mestre Masaru Taniguchi, quem for lá não vai ser aprovado. Todos nós ficamos, algumas pessoas agitam diante do perigo, outra vez diante de um amor, né? Está amando alguém. Por quê? Ficou agitado, né? Ansiedade. Aí fica, quer dizer, mexe com o pulmão e o coração, né? Quem sofre do coração é agitado. Parece calma, muito agitadão, né?
Eu também tenho muito disso, mas o meu é coração. Na área do sexo já estou maduro, já ganhei o diploma, então isso não me afeta mais. Mas pode ser que quando jovem, né, estava agitado. Mas em termos de pulmão, de preocupação com o futuro, ainda sou humano, né? Ainda tenho esse lado de ficar agitado. Por isso estou me esforçando. E quem me faz despertar é vocês, né? Quando eu trabalho com vocês, às vezes fico agitado, dá vontade de dar uns berros, mas eu me seguro. Mas vocês então é o Canos e o Bodhisattva. Com vocês eu vou longe ainda, muito longe ainda, né? Bom, deixa eu falar do professor Hattori antes que esqueça. Parece que ele bateu nas minhas costas. Você falou do pulmão, não sei o que, aí a minha história que você estava contando, né? Aí o sensei, Hattori sensei, a pedido do mestre, precisava de visitar um enfermo. Mas eu não sei. Aí o doutor Danigo disse, mas se você vai ser office boy de Deus, office boy é aquele que leva recado só para o doente. Você é o cara que vai levar o recado ao doente. Aí o professor Hattori, se é recado, até uma criança faz, né? Aí ele resolveu visitar a pessoa que estava doente, né? E não é que a pessoa se curou? Aqui começa a história dele. Mais uma história. O parente estava com a mão torta, né? Nem mexia, né? Assim. Aí ele olhou para essa pessoa, acho que eu posso ajudar, né? Mas como? Ajudar como? Se está assim. Nisso veio a palavra. Deus é verbo. Deus é vibração. Deus é kotoba. Deus é palavra. Se Deus é palavra, se eu usar a palavra de Deus, Deus está aí. E se Deus está aí, quando Deus manifesta, aí é a cura, é o paraíso. Aí ele chegou perto da senhora, era meio parente ainda, com a mão assim, ele sentiu. Acho que eu vou segurar na mão dessa parente e vou mentalizar. De Soeman Kanzen, você é filho de Deus, já está curado, já é perfeito. Aí ele segurou na mão, esse sensei aqui, ó, eu não estou mentindo, ele, pessoa que existiu, né? Segurou assim na mão e mentalizou, ele segurou na mão, Anata wa kami no kode kanzen emman de aru, byouki wa nai, anata wa subarashi kami no ko, você é filho de Deus, você é harmonia, você é perfeito, não existe doença, não existe doença. Você já está curado no mundo de Deus, né? Mentalizou uns 15 minutos assim. Aí ele parou, né? Soltou a velha, soltou a mão dela. Nisso a velha estava mexendo a mão assim, sarou, né? Você nem bate palma, né? Tá segurando ainda, né, amor? Aí uma outra mulher, parente dessa senhora que recebeu a cura, né? Parente, né? Outra. Isso aqui é no Japão, japonesa. Aí a japonesa disse, impossível, não pode ser, mas eu quero lá ver se realmente a parente recebeu cura através do Hattori, né? E a velha foi lá, só para desconfiar de olhar. Quando olhou, você veio! Aí, tô aqui, cheguei, para ver se você está curado. Aí ela disse, sua mãe é igual ao meu, por que está assim? Aí ela, é mesmo, né? E a mão levantou também, né? É assim que ocorre a cura. A cura, milagre, cura divina não é milagre, é cura divina. A cura, gente, divina, né? A cura que Deus faz não é milagre, é uma cura espiritual.
Às vezes, né, você não percebe certas coisas, porque seu olho, a sua percepção é carnal. Por exemplo, o gato enxerga como gato, com olho de gato, não é? O cachorro vai ouvir, escutar através da orelha, da orelha do cachorro, né? Não vai usar o órgão do gato para latir, né? Vai ter que usar o aparelho do cachorro para latir. Assim o ser humano usa as coisas dele, carnal, para ver. Mas digamos que ocorre uma troca, você utiliza uma outra percepção para ver, você vai ver diferente. O Dr. Taniguchi, quando idoso, né, ele dormia com óculos assim. Aí a dona Teruko brincou. Anata sensei wa megane o kakete yumi ga hakkiri to mieru deshou ne. Falou. Nada, né? Anata, sensei. Sensei é marido, chamava de sensei. Em japonês, essa palavra sensei tem uma vibração muito boa. Sensei não é simplesmente professor que dá aula, instrutor, não é só isso. Eu não sei quem falou isso, o Paulo. O que é professor? Perguntou pro... o Joe Noriaki, né? Perguntaram para ele, o que é sensei? Aí o Joe ficou assim, sensei? Sensei é aquele que é muito mais velho que você. Aí o outro entendeu, né? Quem falou isso? Né? Sensei não é aquele que passa conhecimento só, é aquele que tem uma profundidade. Ele sabe, ele fala besteira, mas ninguém vê como besteira. O mestre foi questionado, né? Taniguchi Sensei, né? A esposa, Teruko Sensei, perguntou: mestre, o senhor, ultimamente, para assistir bem o sonho deve estar assistindo muito bem, porque o senhor usa óculos. Aí a Taniguchi Sensei disse: Hontoda, é verdade, esse sonho que eu vejo dormindo é um sonho que eu vejo melhor, mas a vida aqui é um sonho acordado. O sonho que eu vejo dormindo é um sonho dormindo, é um sonho, né? Que eu estou vendo, dormindo estou vendo. Agora aqui na nossa vida é um sonho, só que eu vejo acordado. Para a gente, né? Tudo é um sonho. Essa reunião nossa aqui com os jovens aqui é um sonho. O que é sonho? É uma coisa que já aconteceu, já estava filmado, passou, e a gente está assistindo novamente só. Não pense que é a primeira vez o nosso encontro. O professor Maebara dizia, em termos budistas, que eu até esqueci, né, que... Não é que eu esqueci, é difícil falar, e se eu falar vocês não vão entender, por isso eu não vou nem falar, né? Não, o termo, né? Champung Kampung, né? Entenderam, né? Champung Kampung. Champung Kampung, claro. Champung Kampung é que é na mesma. Então ele citou uma frase do budismo. Quando a gente se encontra assim para ouvir a verdade, no mínimo a gente já se cruzou, nasceu 500 reencarnações, já passamos.
Encontramos 500 vezes já, por isso que estamos aqui novamente, né? Eu acho que é verdade. Pra gente estar aqui agora, cruzamos, encontramos muitas vezes, né? O Dr. Taniguchi, numa das últimas palestras dele, né, antes de partir, ele disse: vocês que estão aqui hoje, todos vocês já foram reis, imperadores, né, de muitos países, já eram pessoas muito ricas, poderosas. Vocês já experimentaram. Isso o próprio Cristo disse, né? Se alguém tocar no canto, na ponta do meu vestido, né, se curou, né, uma pessoa. Então, mostra isso, né? O ser humano precisa ter ambições, muita ambição. Então, na época de jovem, adquirir a capacidade de decidir, né? E de movimentar, entrar em ação é muito importante. Muita gente decide: vou lavar o corredor, vou limpar, decidiu. Mas o movimento dele, a ação dele, não foi até o fim, né? Então é preciso levar, né, a sua ambição bem alta, né? Se não tiver a ambição, gente, o satélite nosso, né? Hoje você vai dirigir o carro, não tem o GPS, né? GPS. Não é GN, não. Não, ele não tem. Não tem. Aí dirigido por quem? Se você olhar aquele aparelhozinho, você põe endereço e aí o cara vai falar: a 200 metros pega a direita, depois para aí. Às vezes fica dando muitas voltas, mas repete 10 vezes. 200 metros, favor voltar à direita. Aí você vai. Aí, a 200 metros, mais direita. Não vi você voltando no mesmo lugar, né? Mas toda essa instrução vem do satélite. Mas por que descobriu o satélite? Alguém quis lançar uma bola lá em cima e ficar rodando, né? Assim. Alguém inventou. Então, o sonho, a ambição, tem que ter, gente. O que da vida ao jovem é ambição. Quando o jovem perder a ambição, isto é, não querer voar mais alto, ele não inventa mais nada. Por que as drogas, a perdição da juventude? Não tem mais ambição de voar, né? Mas como é que o homem vai voar se não tem asa, né? Não foi assim? Mas graças à ideia de querer voar com o passarinho, tem que ter avião, né? Outubro nós vamos ao Japão agora. Vamos de avião. Antigamente o pessoal vinha do Japão para cá 40 dias de navio, né? E hoje você vai em 20... em questão de 2 dias, né? Você vai. Porque alguém teve a ideia de voar como pássaro, é por isso. Então é preciso ter. Olha, a pessoa que eu detesto é gente que não serve nem para veneno, nem para remédio. Cara, bobão. Pode ser que tenha talento, mas é um tolo. Bobão, né? Ele é até que esperto, mas não sabe fazer nada, né? Nem cheira, nem fede, né? O cara é artista, mas só pega a ponta de novela, só. Por que você não vai ser o artista central? Né, Jonas? É para você fazer pergunta, mas eu já sei. Já vou respondendo, né? Vocês, né, não podem decidir ter uma vida pacata, normal, simples, né? Só tem um saláriozinho, você isso. Não, jovem, não é isso que eu quero. Eu quero que você seja mais arrojado. Faça as coisas até o fim, né?
Porque quem faz até o fim que sabe se foi certo ou não. Uhum. Não limitem a autolimitação, né? Não diminua vocês. Não pode deixar vocês pequenininhos, né? É preciso fazer você tornar divino, manifestar Deus em vocês. Não é religioso que só segue Deus. Cada um tem que manifestar Deus em você. Isso que é o ensinamento do Mestre Masaru Taimyo. Shinka, né? Você tornar Deus. Não é você acreditar só em Deus. Faça viver Deus está comigo. Isso é fundamental, né? Então essa febre, esse calor, né? Você tem que botar fogo, incendiar. Não é logo buscar como chama o bombeiro. Ai, pegou fogo, bombeiro, apaga aqui. Jogue fora, bombeiro, gente. Bota fogo no teu sonho, né? Bota lenha nisso.